E aí galera, de boa? Tranquilo? Sexta-feira hoje, dia de postar um videozinho aí. Fizemos a chamada ontem e hoje eu quero falar de um assunto que, para começar, eu sei que vai gerar um pouquinho de polêmica, porque eu vou aqui contra uma doutrina utilizada por algumas igrejas. Não são todas, mas ainda há uma grande parte de igrejas, de líderes, de pastores que usam dessa doutrina, desse costume, e eu acho que é um costume, uma doutrina totalmente antibíblica. Então, se você, pastor, líder, usa dessa doutrina que vamos falar aqui, não se ofenda comigo, tá? Por favor, vamos dialogar, me procure, comente, vamos conversar sobre isso, mas ao meu ver, esse costume é muito anticristão. Ele vai contra muita coisa que Jesus nos ensinou, que é esse costume o famoso tirar da comunhão, que normalmente ele ainda vem junto com o banco, né? Normalmente o cara toma um banco e é tirado da comunhão. Eu já tomei banco, já fui tirado da comunhão. Mas eu não quero nem falar do banco aqui, isso aí é outro assunto, é outra conversa. Mas o tirar da comunhão, que para quem não sabe do que se trata, só exemplificar. Imagine, eu sou o pastor de uma igreja, então eu descubro, ou a própria pessoa me conta que aquela pessoa está em pecado, em pecado. De repente o líder de louvor descobre que ele está tendo relações com a namorada dele. Está em pecado. Então, eu como pastor, eu vou lá, vou dar um banco para ele, ó, você vai ficar tantos meses afastado do ministério e você vai ficar tantos meses sem tomar a Santa Ceia. Você está excluso da comunhão por tanto tempo. Essa esse costume de tirar da comunhão. E cara, eu sei que esse canal, essa página chama Dialogando, mas eu nem sei como muito dialogar sobre esse assunto, porque para mim ela é tão herética, ela é tão contra tudo que Cristo nos ensinou que eu não consigo entender, na verdade, da onde surgiu essa brilhante ideia de alguém fazer isso. Quem foi o primeiro cidadão que teve a coragem de tomar para si o poder de dizer a alguém que ele não pode participar da Santa Ceia? Quem foi esse primeiro abençoado? E pior do que ele, todos aqueles que seguiram esse costume, queridos. Olha, não, eu vou parar de falar, eu vou para o texto que Paulo nos ensina um pouquinho sobre a ceia. 1 Coríntios 11. Eu vou ler aqui a partir do 25. 1 Coríntios 11, 25, Paulo começa a dizer assim, ó: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Mim não, ele. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e não coma do pão e beba do cálice. Olha eu errado, ó. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ó, só nesses 4 versículos aqui eu quero chamar a atenção em 4 pontos. 4 palavras-chave ou frases-chave aqui que eu acho importante. Lá no versículo 25,
Este é o cálice da nova aliança. Ou seja, vamos lembrar que a velha aliança, um dos principais intuitos dela era nos mostrar que nós, por nós mesmos, nós não seríamos capazes de participar com Cristo de nada, pois todos nós pecamos e destituídos fomos da glória do Senhor. Então a nova aliança, eu gosto de uma frase que o Ed René fala, que ele fala que a antiga aliança é Deus com um alto-falante bem na nossa cara, falando assim, olha, vocês não conseguem. Então, este é o cálice da nova aliança. Jesus vem e ele escreve uma nova aliança, um novo testamento, e através do sangue dele, do sacrifício na cruz, agora ele nos proporciona a participar dele na ceia. Então, o momento da ceia é justamente o momento de celebrarmos Cristo nos autorizando, nos santificando, nos justificando para estarmos com ele à mesa. Aí no versículo 26, e todas as vezes que vocês beberem disso, vocês anunciam a morte do Senhor. Justamente isso. Este momento da ceia é justamente o momento em que nós damos graças juntos em corpo, porque Cristo fez tudo aquilo para que juntos possamos participar, mesmo pecadores, idiotas, cocozinhos como somos. Agora, versículo 28. Examine-se o homem a si mesmo. Ficou claro já, né? Não precisa fazer muita exegese hermenêutica, homilética e mais nada para entender que Paulo está falando que examine-se o homem a si mesmo. Não tem nenhuma tradução, NVI ou qualquer outra tradução que fala assim, ô pastor, ô líder, examine a vida do fulano e vê se ele pode. Examine-se o homem a si mesmo. Cada um vai prestar conta disso. E a sequência, então, coma. Não é examine-se o homem a si mesmo, vê se está tudo legal e se estiver tudo ok, coma. Não, é examine-se o homem a si mesmo e coma. Porque, cara, quando nós examinamos a nós mesmos, e este autoexame não tem nada a ver... Olha quem tá aqui, ó. Oi. Oi. Bartimeu. Oi. Este autoexame não tem nada a ver com procurar em nós coisas que nos qualifiquem a isso, sabe? Não é ficar procurando qualidades em nós que falar, ó, tá vendo? Essa semana eu tô bem, essa semana eu não pequei muito, então eu estou pronto para ceiar. Não tem nada a ver. Examine-se o homem a si mesmo, acho que tem muito mais a ver com irmos de encontro às trevas que há em nós, a gente olhar como a gente é ruim, como a gente é pecador, e dar glórias a Deus pelo sangue da nova aliança e gratos a Ele por mesmo ruim desse jeito, a gente poder participar disso, cara. Agora chega um cidadão e fala assim, olha, você está em pecado, e só abram um parênteses aqui, porque em pecados todos nós estamos, todos nós pecamos e destituídos fomos da glória do Senhor. Só que o nosso problema é que a nossa visão de pecado é muito superficial, cara. A gente acha que o cara que está adulterando, ele é mais pecador do que a irmãzinha que faz fofoca. A gente acha que o cara que está transando com a namorada, ele é mais pecador do que um marido que vê pornografia na internet. A nossa visão de pecado é muito superficial. E quem tem essa visão superficial é porque acha que Deus é muito pequeno e acha que Deus tem essa distinção de pecadinho e pecadão. As consequências dos pecados são diferentes, isso tem tudo a ver. Mas o pecado para Deus é o mesmo, cara. Deus é santo, santo, santo. E não há pecadinho mínimo que não seja o suficiente para ir contra a santidade de Deus. Então, independente do tamanho do pecado, nós não seríamos dignos de participar da ceia com Ele, se não fosse Cristo e o cálice da nova aliança. Então, como é que eu posso chegar para alguém e falar, cara, você pecou, então você não pode tomar a ceia? Isso, queridos, isso é... Essa é uma das maiores heresias que eu já vi dentro da igreja, cara, que eu tive o desprazer de conhecer. Então, para com isso, cara. Para com isso. Olha,
É como eu falei, nós somos aqui, nós temos o nome aqui Dialogando, estamos prontos a dialogar sobre isso, mas eu não sei nem que argumento que alguém poderia me trazer para justificar uma atitude dessa. Sabe, essa atitude é coisa de fariseu, que fica nas praças batendo no peito, falando: Deus, olha, obrigado, porque eu não sou que nem aquele pecador ali. Isso é farisei, ego, farisaísmo. Cara, parou. Sabe, quando a gente entende a graça de Deus, a gente entende que nós não somos merecedores de nada. De nada. Eu acho que um cara que se acha mais merecedor de tomar ceia do que o outro, eu tenho dúvidas sobre a salvação desse cara. É um cara que acha que ele vai ser salvo porque ele é bonzinho. Ele vai ser salvo pelas obras, ele vai ser salvo porque ele diminuiu a quantidade de pecados dele. Ele ainda não entendeu que a salvação não tem nada a ver com boas obras ou com a prática de bondade ou com parar de pecar. A salvação tem a ver com a graça de Cristo. Ou você acha que tem alguém no mundo que peca o pouco o suficiente para ser salvo? A gente é tudo ruim, cara. É tudo ruim. E se não fosse a graça de Cristo, nós não seríamos salvos nunca. Nunca. Sabe? Então, um cara que se acha digno de se assentar à mesa é o mesmo cara que se acha digno de ser salvo. Quando, na verdade, a salvação e o se assentar à mesa e tomar desse cálice é justamente reconhecer que você não é digno daquilo e que se não fosse Cristo, eu nunca poderia participar disso. Por isso, estamos abertos a diálogos, mas eu condeno essa prática, cara. Eu condeno. Eu sei que eu não sou nada, ninguém para condenar nada, ninguém, mas, cara, isso é um absurdo, isso é um absurdo, um absurdo, um absurdo. Então, querido irmão, se você faz dessa prática, tem esse costume, ou foi ensinado dessa forma, estamos aqui para conversar. Vamos analisar os textos bíblicos, vamos conversar sobre eles e vamos ver se é isso mesmo. Olha, tem um texto bíblico no Novo Testamento que ele, se for interpretado de forma errada, se a gente for olhar meio correndo por ele assim, esse texto talvez dê uma base para que pessoas pensem isso. Só que eu não vou falar que texto que é não. Se você usa disso, você deve saber, aí você me procura e nos comentários aí, pode comentar e a gente então comenta sobre esse texto. Mas eu já falei, se interpretado de forma errada, de forma alegórica, talvez ele dê uma base, mas é uma base errada também. Beleza? Eu queria falar isso aí hoje. Obrigado aí pela atenção. Eu sei que eu sou chato, mas obrigado aí por estar vendo. Dá um like lá. Quiser se inscrever lá no canal do YouTube, Dialogando Bíblia. Dá um curtir na página aí. E o mais importante de tudo, vamos conversar, vamos comentar, deixa seus acréscimos, suas críticas, suas ideias, suas sugestões de temas. Tamo aí, cara. Tamo aí para conversar e eu queria muito estreitar o nosso relacionamento. Beleza? Fica com Deus aí, abraço.